certo, não. Tá dando certo, não. Boa noite, chegando com mais um programa Bate-Bola, aqui ao vivo no Facebook e também no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A gente está chegando a falar muito do futebol brasileiro, primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Vamos falar também de Copa do Mundo. Vamos falar também, porque nessa semana foi os últimos times que estavam buscando vaga na Copa do Mundo, conseguiram classificação, então os grupos estão todos completos e a gente vai passar limpo tudo sobre os grupos da Copa do Mundo. Ainda falta muito tempo para a Copa do Mundo, mas a gente vai relatar aqui, dizer como foi que ficaram os grupos da Copa do Mundo, tá certo? Só lembrando que o nosso programa, ele tem um apoio do canal Ceará Fla 79. Então a galera aí, tá certo? Quem for chegando aí, for passando no YouTube, quiser dar força para o nosso canal, se inscreva lá, tá certo? Então vamos iniciar nosso programa, começando com o destaque e o boa noite do Juan Pablo. Boa noite. Então, o meu destaque é a primeira vitória do Dorival sob o comando do Flamengo. Espero que seja a primeira de muitas. Tá certo, gente. Então, o meu destaque o destaque vai para o Flamengo. O Flamengo que hoje não anunciou ainda, mas já dá como certo. Everton Cebolinha é jogador do Flamengo por 5 anos, tá certo? Então o Flamengo acaba de contratar Everton Cebolinha, é o meu destaque inicial. Tá certo, pessoal? Então a gente vai falar também hoje do treino de apronto, já do treino de apronto do Cruzeiro. Aliás, treino de apronto não tem jogo, né? Só treino hoje do Cruzeiro. A gente vai falar um pouco desse jogo. O Juan esteve lá no treino, também vai falar como foi a participação lá. Acompanhei só o finalzinho do treino, tá certo, pessoal? Então a gente chegando aqui já com o nosso vamos para as notícias, né? Já mandando um abraço a quem está aí já nos assistindo, um abraço para os dias e para o Nezinho também, o Nezinho foi convidado no nosso primeiro programa, mandar um abraço aí para o Nezinho. A gente vai começar o nosso programa hoje falando de Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente já começou a Série B do Campeonato Brasileiro, já teve alguns jogos, essa rodada que começou na terça-feira com o Bahia, né? O Bahia perdeu em casa para Chapecoense 1-0. E o Cruzeiro, líder do campeonato, meteu 2-0 na Ponte Preta. E o Vila Nova empatou 0-0 com o Operário. Tá certo? A rodada da Série B, que ela iniciou na terça-feira, ela só termina na segunda-feira. Então o Juan vai dar agora quais são os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e CSA, Náutico Sport, Londrina e Vasco, Novo Horizontino e Tombense, Grêmio e Sampaio Corrêa, CRB e Ituano e Criciúma e Brusque. Tá certo? Essa é a rodada completa da Série B, né? A Série B que a gente tem o Cruzeiro, líder, são 30 pontos em 13 jogos, muito bem o Cruzeiro, o Bahia ali também com 25 segundo, o Vasco é o terceiro e o Sport do Recife é o quarto colocado. Então esse é o G4 do Campeonato Brasileiro, da Série B. Série B que tem o Vasco, né, que é o último time invicto, o único time invicto da Série B é o Vasco da Gama. O Vasco está fazendo uma boa campanha. A gente está vendo aí o Cruzeiro, no time tradicional, o Bahia e o Vasco, 3 campeões brasileiros, estão no G4 e também o Sport chegando, o Grêmio está ali com 18 pontos, né? Lá no Z4, Juan, a gente tem o Náutico, né, entrou de forma muito perigosa, entrou na zona de rebaixamento, e a turma de Campinas, né, que tinha dado uma melhorada ali, mas agora voltaram para a zona da degola, a Ponte Preta, o Guarani, e o Lanterninha é o Vila Nova, tá certo? Só lembrando que na Série B, o grande artilheiro é o Luca, que tem 6 gols, o Luca é da Ponte Preta, o Edu
tem 5, juntamente o Edu do Cruzeiro, o Diego Souza do Grêmio e o Gabriel do Sampaio Corrêa. Aquilo eu já falei, pessoal, o Grêmio fez apenas 9 gols e 5 desses gols foram do Diego Souza, tá certo? Então aí a gente passou a limpo a Série B do Campeonato Brasileiro. Falar na Série B, a gente manda um abraço para os nossos amigos que torcem Vasco da Gama, né? Um boa noite aí para o Padre Elvis, que torce Vasco, tá certo? O Vascão que tem tudo aí para subir, né? O único time invicto. O Vasco que anunciou o treinador, né, Juan? Na semana anunciou o treinador e tá aí firme e forte, querendo retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a turma que torce Vasco aqui no Barro Preto, o Padre Elvis, o Dedé, a turma toda aí, o Simar, né? Estão aí muito contentes com a campanha do Vasco da Gama. Tá certo? Agora a gente vai falar de Série C, Brasileiro, que também está, coloquei aqui na Série C Brasileiro, a Série C, que tem aí o Ferroviário, né? Fazendo também, a campanha não é muito agradável, e a gente vai ver como é que está a terceira divisão. Só lembrando, pessoal, que o programa Bate-Bola é às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Hoje a gente teve um probleminha, esse problema não foi solucionado ainda, mas aqui a gente manda um abraço para a galera que está acompanhando nosso programa, para o meu amigo Alberci Ripardo, rapaz. Um abraço aí para o Alberci, que tem o programa também aqui no Facebook. O seu programa é Faixa Esportiva, sempre que posso, acompanhe o meu amigo Alberci. Tá? Você manda um abraço também para o Luizinho que é artilheiro do segundo quadro, né? Juan, a Série C do Campeonato Brasileiro tem rodada cheia nessa semana. Ela começa amanhã e termina também só na segunda-feira, né? Sempre tem jogos às segundas-feiras. E a gente destaca aí para o Ferroviário, que joga contra o Brasil de Pelotas. Aí, o Ferroviário é um dos principais jogos, né? O Ferrinho, aí tem os outros times. Quais são os outros jogos aí da série C, Juan? Confiança e Campinense, Manaus e Figueirense, Aparecidense e o líder Paysandu, Mirassol e São José, Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto, Remo e Altos, Floresta e Volta Redonda, e o Ipiranga e ABC. Tá certo, aí a rodada da Série C, né? A rodada da Série C, a Série C que tem o Paysandu na liderança do campeonato, o ABC de Natal é o segundo, o Mirassol é o terceiro, o Botafogo da Paraíba é o quarto, o Figueirense é o quinto, o Volta Redonda é o sexto, o Remo, rapaz, do meu amigo, compadre Valdemir, é o sétimo colocado, e o São José, o Zequinha, Juan, o Zequinha é o oitavo colocado. Então, são os principais jogos da série C, né? Aliás, a rodada completa e a classificação é o G8. Já no Z4, nós temos o Confiança, o Campinense, o Atlético Cearense e o Brasil de Pelotas, que é o adversário do Ferroviário. O Floresta, que estava bem esses dias, agora está em 16º. O Floresta parece que ele está se dedicando mais o Campeonato Cearense, que ele está querendo subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense e vem tentando muito tempo. Se você ficar dividido em muitas competições, acaba não dando certo. Então, Juan, só lembrando que o nosso programa Bate-Bola, ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79, tá certo? Então, quem quiser dar uma forcinha no nosso canal, só lembrando, Juan, que depois que começou o nosso programa, já ganhei 20 inscritos lá no meu canal, tá certo? Então, mandar um abraço aí pra galera, o meu amigo Antônio Jarbas, rapaz, um abraço aí pra você, tá certo? Pro Will Souza, um abraço aí pra galera, o Eliseu também tá acompanhando o nosso programa, dá um abraço pro Eliseu e pro Luquinhas, né? O Luquinhas também acompanha o nosso programa, tá certo? Então mandar um abraço aí para toda a galera do Cruzeirão. Já nós vamos falar sobre o treino de hoje, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro que não tem jogo nesse final de semana, vai folgar, talvez só volta às atividades no outro final de semana. Juan, vamos falar um pouquinho de Série D, rapaz, Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar os principais jogos. A Série D, Juan, a gente tem os principais jogos da Série D, é o jogo dos times cearenses, né, Juan? Vamos pegar aqui os jogos dos times cearenses. A gente tem o Pacajus, né? O Pacajus, ele joga com o Juventude em casa. E a gente tem o Crato que é o lanterna da competição. Pega o São Paulo, que não é o São Paulo, é o Cristal.
E o em casa, né, joga na Paraíba contra o Souza da Paraíba. Tá certo? Em casa que entrou no G4. A gente está vendo aqui, Juan, o Pacajus, ele é o segundo colocado do seu grupo, tá certo? Então, tá com muita pontuação boa para ir para o mata-mata, né? Tudo indica, se ele conseguir com essa campanha, ele pode ir. Já o Icasa no G4, né? É o quarto colocado, e o Crato é o lanterna, né? O Crato não vai cair porque na Série C, na Série D, não tem rebaixamento. Caso contrário, o Cratão de Açúcar ia cair para outra divisão e ficar sem série, né, Juan? Sem divisão. Fica sem divisão. Para retornar à Série D, ele precisa ir bem no campeonato local. Tá certo? Então, mandar aqui um abraço para todos que estão acompanhando nosso programa. Nosso programa é Debate Bolas, sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. A gente relata tudo, fala tudo sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C. A gente fala de Campeonato Europeu, tudo aí a gente passa limpo. E a gente vai falar agora, terminando a Série D, né, Juan? A gente vai falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Sub-20, Juan. Brasileirão Sub-20, que todo mundo acompanha, quem acompanha o futebol sabe que o Sub-20 é um passo para você jogar no time profissional. Tem muitos jogadores, né, do Sub-20 que ficam no banco e vão entrando de vez em quando. A gente viu, o jogador que joga no Sub-20 já está preparado para jogar no time profissional. E a gente tem a segunda rodada que começa amanhã, tá certo? Começar amanhã a segunda rodada, o Ceará recebe o América de Natal, aliás, o América Mineiro, né? O Ceará recebe o América Mineiro. Quais são os próximos jogos, João? Diga, a segunda rodada completa do Brasileirão Sub-20. Atlético Paranaense e Fluminense, Fortaleza e Bahia, Vasco e Santos, Botafogo e Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino, Palmeiras e Flamengo. São Paulo, 2 jogaços. O Grêmio, Atlético Goianiense, o Internacional e o Corinthians. Pois é, esses são os jogos da Série D, do Brasileirão Sub-20. O Brasileirão Sub-20, Juan, é que ele é dividido em grupos, né? Ele é dividido em grupos e nós estamos na segunda rodada, tá certo? Então tem muita gente aí que acompanha, outros que não acompanham. Se quiser saber como é que está o seu time nessa competição, é só acompanhar o programa Bate-Bola, que a gente relata tudo aqui no programa. Só lembrando que no brasileiro também tem o Brasileirão de Aspirantes, que no ano atrasado o Ceará foi campeão e no ano passado o Ceará foi vice-campeão, perdendo a final para o Grêmio. E esse ano a CBF não ia fazer essa competição, não ia promover essa competição, e o Botafogo, como o Botafogo está investindo muito, o Botafogo caiu em cima e quer essa competição, e a CBF já divulgou até os grupos, né? O grupo A tem o Brasil de Pelotas, o Criciúma, o Grêmio e o Paraná. O grupo B tem o Juventude, a Ponte Preta, o Red Bull Bragantino e o Vila Nova. E o grupo C tem o Botafogo, o Fluminense, o Náutico e o Sport. E no grupo D tem o CSA, o Cuiabá, o Fortaleza e o Paysandu. Então esses são os times que vão jogar o Brasileirão de Aspirantes Sub-23. A gente destacar aqui a ausência do Ceará, né? Que o Ceará há 2 anos foi campeão dessa competição e esse ano achou por bem não participar, tá certo? Então a gente passou a limpo essa competição, ou seja, essa competição que em breve vão divulgar a tabela, tá certo? Então só mandar um abraço para todos que estão acompanhando o nosso programa. Agora nós vamos falar futebol amador. Futebol amador, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que teve treino hoje à tarde, eu pude acompanhar o finalzinho do treino. E lá, moçada, acho que tinha mais de 26 jogadores hoje, né? Estava muito movimentado lá. E o segundo quadro ganhou de 4-2. 4-2 para o segundo quadro. Estou vendo aqui que o Gilson fez 2 gols. O Guilherme Paulista, rapaz, um abraço aí pro Guilherme, fez um gol. E o Mané Gol, o Timanel, rapaz, fez lá o golzinho dele. 4 para o segundo quadro. Já o primeiro quadro foi o Leandro fez, e o Natan, que descontou para o primeiro quadro. Então 4-2 para o segundo quadro. Como eu falei, repito, o Cruzeiro do Barro Preto não tem jogo nesse final de semana. Tá certo? A galera tá de folga aí. Para curtir. Talvez só volte às atividades no próximo domingo. Talvez no outro final de semana. Né? O próximo domingo já é depois de amanhã. Talvez no nosso programa de segunda-feira a gente já tenha alguma definição sobre algum jogo do Cruzeiro para o outro final de semana. Tá certo? Então, gente, a gente passou a limpo aí também o Cruzeirão. Mandar um abraço aí pro Rony Humberto, pro compadre Elvis, toda a galera
do Cruzeiro. Tá certo? Agora a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro, destacar o Palmeiras, né? O Palmeiras não perde para ninguém. Goleou ontem o Atlético Goianiense. O Palmeiras começou... Inesperado. Não inesperado porque o Palmeiras era favorito, mas inesperado o jeito que virou pra cima do Atlético. Eu também concordo, porque o Palmeiras não estava jogando bem e acabou nos finalzinhos do primeiro tempo. Foi gol atrás de gol. Foi uma avalanche. Acelerou a 1000%. Uma avalanche para cima do Atlético Goianiense. E interessante, ô Juan, não sei se você acompanhou, foi os jogadores do Atlético Goianiense, o Marlon, quando terminou o jogo, ele disse, graças a Deus, terminou o primeiro tempo. Até eu estava comentando. Toma 4. Eu estava comentando hoje que caso o Palmeiras faz o primeiro gol aos 30 minutos do primeiro tempo, eu acho que ele tinha feito uns 18 gols ontem. Porque foi, batia o centro e fazia um gol. Então mandar um abraço aí para galera do Cruzeirão. Juan, vamos passar a limpo aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Temporada cheia nesse meio de semana. Começando na terça-feira e terminou ontem com 3 jogos. O Avaí Fortaleza 2. O Santos venceu o Juventude por 2-1. O Ceará tocou com o Atlético Mineiro. O Bragantino venceu o Curitiba por 4-2. O Goiás perdeu 2-1 pro Internacional. O Flamengo, rapaz. O Flamengo 2-0 pra cima do Cuiabá. Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. O América Mineiro empatou com o Fluminense 0. O Botafogo venceu o São Paulo. O Botafogo não venceu ontem 1-0. E o Palmeiras ganhou a 4-2. Tá certo. A rodada da Série A, né, destaque, como eu falei, para a vitória do Palmeiras, né, goleou. Destaque também para esse jogo do Ceará. O Ceará jogou muita bola contra o Galo Mineiro, mas infelizmente não conseguiu a vitória, né? Precisou alguém ali para colocar a bola para dentro do gol. E destacar também a vitória do Flamengo, né, que vinha com 3 derrotas seguidas e conseguiu vencer o Cuiabá. Tá certo? Mandar um abraço para o Ariel. O Ariel está informando aqui, gente, que vai marcar jogo na próxima semana. Então, no decorrer da semana, a gente vai ter jogo marcado do Cruzeiro, tá certo? Mandar um abraço aí pro meu grande amigo Josias, o Josias que joga bola lá na montada PSG do Riacho da Montada. Um abraço para toda a galera aí, meu amigo Marcos Salles, a galera que joga no PSG de Amontadas, tá certo, gente? Então, certamente, próxima semana tem jogo do Cruzeirão. Pessoal, depois dessa rodada, a gente vê que o Cruzeiro, né? Aliás, o Cruzeiro, tô com a Série B na cabeça, né? O Cruzeiro é líder da Série B. Da Série A é o Palmeiras. Depois de 12 rodadas, o Palmeiras. O Corinthians, né, que acabou vacilando, né, Juan? O Corinthians teve ganhando o jogo do Atlético Paranaense lá no Paraná e acabou deixando empatar. O Corinthians é o vice com 22 pontos. O Internacional é o terceiro e o Atlético Paranaense é o quarto. Então isso é o G4 da Série A, que tem o São Paulo em quinto, o Galo Mineiro em sexto, o Avaí em sétimo, o Santos em oitavo, o Red Bull Bragantino é o nono, o Flamengo é o 10º, o Fluminense é o 11º, o Coxa é o 12º, o América Mineiro é o 13º, o Botafogo é o 14º, o Ceará é o 15º, o Goiás é o 16º, já na zona de rebaixamento a gente tem o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Juventude e o Fortaleza, né? O Fortaleza que tem só uma vitória na competição, depois de 12 jogos, apenas 7 pontos, numa situação melancólica, a equipe do Fortaleza. Ô Juan, quais são os artilheiros, hein? Quem é que está goleando na Série A? Continua sendo o Caleri do São Paulo? Passa limpo aí os goleadores da Série A. Só lembrando, Juan, mandar um abraço para toda a galera aqui que acompanha o nosso programa. Respondendo a pergunta, sim, é o Caleri. 9 gols, toca no Caleri que é gol. Segundo é o Mendonça com 7 gols. O Hulk em terceiro com 6. E aí tem uns empates aqui como o Guilherme do Avaí, o Germán Cano, o Marcos Leonardo, o Pedro Raul e o Rony também com 6 gols. Pois é, e a gente está só lembrando que o time que o José joga é o PSG do Riacho da Montada, Juan.
Tá certo? O Eliseu tá aí lamentando, dizendo que o Fortaleza tá mal. E realmente, Eliseu, a situação é preocupante, né? Eu estava até acompanhando a transmissão ontem, porque eu acompanhei o jogo do Palmeiras. E no segundo tempo coloquei o jogo do Fortaleza. Os caras estavam fazendo pontos lá. O Fortaleza precisa fazer, para escapar, a partir de agora, uma recuperação de G4. Ou seja, como já teve um terço da competição, só tem 2 terços. Então, dos 26 jogos, ele precisa ganhar praticamente a metade para escapar. Então, é uma competição de recuperação. Vai precisar muita força, porque senão é queda na certa. Então, na Série A, Juan, já começa dia 18, também conhecido como amanhã, né? Amanhã tem bola rolando às 19 horas. O Cuiabá recebe o Ceará, vozão. Amanhã tem Ceará, 7 da noite. O Santos pega o Red Bull Bragantino. E o jogo da rodada, Juan. O jogo da rodada, rapaz, é Atlético Mineiro e Flamengo, né? E também confronto de oitavas da Copa do Brasil. É, exatamente. Aliás, Copa do Brasil, que a gente vai dar destaque à Copa do Brasil no programa de sexta. Aliás, de segunda-feira. Segunda-feira a gente vai passar limpo toda a Copa do Brasil. Vamos dizer aqui o que o Juan acha de cada confronto. Copa do Brasil a gente vai dar destaque na próxima semana, tá certo? Então, da Série A, esse jogo do Flamengo contra o Galo Mineiro. A imprensa colocava Flamengo, Galo e Palmeiras como os principais adversários para ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí que dificilmente o Palmeiras vai perder essa competição, porque está se distanciando. E quem perder de Atlético e Flamengo fica numa situação realmente muito difícil. O Corinthians, né, joga em casa, o Corinthians é o vice-líder, pega o Goiás, tem Atletiba, Juan, Coxa e Atlético. O Internacional joga contra o Botafogo, o Fortaleza recebe o América Mineiro, né? Jogo de ganhar, né, Juan? Quem quiser alguma coisa na vida tem que ganhar esse jogo do América. É time de Libertadores, mas o Ceará foi lá e meteu 2. É, exatamente. O América que até começou bem, mas deu uma caída agora. E o Atlético Goianiense recebe o Juventude, o Fluminense recebe o Avaí, e a rodada ela se encerra na segunda-feira com o clássico. São Paulo e Palmeiras. Que jogo, né, Juan? Também esse jogo de Copa do Brasil. vai ter confronto de Copa do Brasil. Então, aí a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente passou a limpo toda a rodada. Pessoal, só pedindo desculpa quem está acompanhando nosso programa, nossos amigos aí no Facebook e mais tarde também no YouTube, porque a gente está tendo alguns probleminhas hoje, mas se Deus quiser, nos próximos programas a gente vai solucionar o programa. Então agradeço aí a vocês por acompanhar, para ouvir aqui o nosso programa. Bom, agora a gente vai falar, já chegando próximo do final do nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre Série B do Campeonato Cearense, que hoje nós tivemos o Floresta, Juan. O Floresta empatou em 0-0 com o Cariri. Aí amanhã a gente tem Guarani de Sobral e Tiradentes, Guarani de Juazeiro e Itapipoca. Domingo a gente tem o Grêmio Recreativo Pague Menos com o Maranguape. Mal na competição, né? O Barbalho do Eduardo, né, recebe a equipe do Horizonte. Essa é a 7ª rodada. 7 rodadas de 9. Ou seja, está chegando no finalzinho da competição. Só faltam para alguns times, para outros faltam 3 rodadas. A gente tem o Horizonte. O Horizonte é o líder. Segundo é o Floresta, só que o Floresta já tem 7 pontos. O Tiradentes é o terceiro. 7 pontos? Não, 7 jogos. Os 7 jogos, né? O Guarani de Juazeiro é o 4º e o Pague Menos é o 5º. Então, né, essa competição classificam 5 times e aí eles vão disputar entre eles quais são os 2 que ascendem à primeira divisão do Campeonato Cearense do próximo ano. Então a gente tem em 6º o Barbalha, né? O Barbalha do Eduardo, joga lá, mandar um abraço pro Pedinho na Lagoa do Serrote. Sempre acompanha também o nosso programa, o Evandro, né? O Evandro também assiste sempre que pode, ouve lá o nosso programa. Tá certo? A gente tem o Itapipoca, já na zona de rebaixamento, o Cariri e o Maranguape. O Maranguape é o lanterninha da competição. Tá certo, pessoal? Então a gente passou a limpa a Série B do Campeonato Cearense. E agora a gente vai falar um pouco de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Qatar World Cup. Copa do Mundo. É ano de Copa do Mundo. E alguém diz assim, mas falta tanto tempo a Copa do Mundo e vão falar de Copa do Mundo. Não é porque foi o assunto da semana. Porque as últimas 2 seleções conseguiram vagas, né? A Austrália conseguiu tirar o Peru da Copa e foi para o grupo da França, né, Juan? E a Costa Rica. A Costa Rica tirou a Nova Zelândia, né? A fraquíssima Nova Zelândia. A gente tem agora,
passar limpo os grupos da Copa do Mundo. No grupo A, a gente tem a Holanda, Equador, Senegal e Catar. Juan, quem é que você acha que classifica nesse grupo aí, Juan, dessas 4 seleções? Holanda e Senegal. Holanda e Senegal. Pois é, no grupo B a gente tem a Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Eu acredito que classifica a Inglaterra e os Estados Unidos. Grupo C tem Polônia, Argentina, México e Arábia Saudita. Quem classifica, Juan? Argentina e México. O grupo D tem a França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Acredito na classificação da França e da Dinamarca. O grupo E, Alemanha, Espanha, Costa Rica. Também a Costa Rica caiu no grupo, não diria da morte, porque só tem 2 seleções mais de ponta, né? E tem o Japão também que jogou com o Brasil. E quem assistiu o jogo viu que o Brasil aliás, o Japão é um time bem seguro. Se a Alemanha ou a Espanha não tiverem cuidado, o Japão pode beliscar essa vaga, mesmo eu não acreditando. Quem é que classifica nesse grupo, Juan? Espanha e Japão. Ok, então o grupo F a gente tem a Croácia, a Bélgica, Canadá e Marrocos. Acredito na classificação da Bélgica e também na classificação de Marrocos. Eu estou eliminando, Juan, a Croácia, a atual vice-campeã do mundo, não acredito. Perdeu forças. Realmente. Já o grupo G, que é o grupo do Brasil, nós temos a Suíça, Sérvia, Brasil e Camarões. Quem passa nesse grupo? Brasil e Camarões. O grupo H, o último grupo, a gente tem o Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Quem passa nesse grupo, Juan? Portugal e Uruguai. Então a gente já passou a limpo, tá certo? Todos os grupos. Diga, Juan. Posso fazer um destaque aqui para a França aqui? Pode falar. Falando mais do grupo da França aqui. Não importa se a França passar ou não passar, se encerra um mito. O mito da França... Não, o mito dois mitos aí. Primeiro mito, se a França não passar, se encerra um mito que a França só cai no grupo A, porque a França caiu 6 vezes na fase de grupos da Copa do Mundo, sua história 6 vezes foram no grupo A. A França vê o A e já se treme. E o segundo mito, que o atual campeão cai na fase de grupos. A gente teve a Itália de 2006 caindo na Copa de 2010, a Espanha de 2010 caiu na Copa de 2014 e a Alemanha de 2014 caiu na Copa de 2018. Realmente, então a gente vai acompanhar a Copa do Mundo que começa no dia 21 de novembro. Então, a gente passou a limpo aí todos os grupos agora, com todas as seleções, né, porque estava faltando algumas. E o jogo de abertura é Senegal e País de Gales. Tá certo, pessoal? Então já chegando no finalzinho do nosso programa, mandar um abraço para todos que estão acompanhando. A gente mais uma vez pede desculpa, porque a gente teve alguns probleminhas hoje. Se Deus quiser, esses problemas serão solucionados no próximo programa. Tá certo, Juan? Então, Juan, as suas considerações finais. Obrigado por assistir o programa. Passa no canal Serafla 79 aí, se inscreve, dá uma forcinha. Pois é, pessoal, então a gente está chegando mais no final do nosso programa. Só lembrando que o nosso programa, ele sempre finaliza com o hino do líder do Campeonato Brasileiro, né? Cada rodada a gente homenageia quem está na liderança, tá certo? Então a gente agradece aí todos que participaram, todos que tiveram a paciência de assistir. Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79, sempre às segundas e às sextas-feiras às 19 horas, tá certo? Então agradeço a vocês pela paciência de ouvir o nosso programa. A gente passou a limpo tudo sobre Série A, Série B, Série D, falamos de Série B do Cearense, falamos de Copa do Mundo. Então eu mando um abraço para todos e até segunda-feira às 19 horas. A gente vai relatar tudo o que vai acontecer no final de semana e a gente homenageia agora a torcida do Palmeiras com o hino do Palmeiras.